Eu sou Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura. O nosso objetivo é fazer um guarda-chuva para que possamos todos juntos começar a falar sobre piscicultura no Brasil. E piscicultura é uma atividade de criação de peixe que faz parte da aquicultura. E a aquicultura são todo tipo de criação de organismos aquáticos. Então nós temos criação hoje no Brasil de jacaré, de tartaruga, de ostras, de camarão e de peixes. Esse sim é a principal atividade da aquicultura no Brasil. E nossa aquicultura é uma aquicultura que tem a cara do Brasil. E a cara do Brasil significa uma grande variedade de espécies. Isso é uma característica diferente. Na maioria dos países se trabalha com uma ou duas espécies. Aqui nós temos principalmente a produção da região norte, com destaque aqui para o estado de Rondônia, que é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, especificamente o tambaqui. Na sequência, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Tocantins e o Acre. São estados que se caracterizam principalmente pela produção de peixes nativos. Peixes esses que estão na mesa nossa do dia a dia aí, o tambaqui, o pacu e o pintado. Além, é lógico, em algumas regiões, principalmente na região norte, que aprecia bastante a matrinchã, que é um nosso salmão, um peixe extremamente saudável e gostoso também. Mas a piscicultura não é só isso. Nós temos em outras regiões do Brasil, especificamente na região nordeste, na região centro-oeste, na região sudeste e sul, a tilápia. Esse sim, o peixe que mais se cria no Brasil. Segundo os dados da Peixe BR, o ano passado, 50% de tudo que nós criamos no Brasil, de peixes de cultivo, foram tilápia, e com uma tendência para que esse ano de 2017, a tilápia seja responsável aí por 57% a 60% dos peixes que mais se cria no Brasil. Tem uma característica bem específica, é um peixe que veio oriundo da Ásia, mas a sua origem é no Egito, no rio Nilo, né? Tanto é que a tilápia que primeiro se criou no Brasil é a tilápia do Nilo, e é um peixe que se tornou uma commodity no mundial, criado em mais de 140 países e comercializado e consumido nesses países. Hoje nós já somos top 5 mundial na produção do peixe tilápia. Então essa grande quantidade de espécies, ela traz uma série de vantagens e também algumas dificuldades para o setor. A grande vantagem é que a gente acaba atendendo hoje ao nosso consumidor, ao brasileiro que estava acostumado a comer aquele peixe do rio, que ele tenha condições de, ao chegar ao supermercado, na sua peixaria, ter um peixe bem criado, um peixe com sanidade, um peixe com qualidade, principalmente um peixe com preço justo. E isso é extremamente importante e é uma responsabilidade do setor. Nós temos crescido nos últimos anos a uma taxa de 10% ao ano. Lembrando que o Brasil passa por um momento em que o crescimento é de 1%, 2%, tem anos que inclusive temos crescimento negativo, e o setor continua crescendo 10% ao ano. Ou seja, diante da dificuldade, nós temos um segmento que tem uma taxa de crescimento similar ao crescimento da China e aos demais países que mais se desenvolvem no mundo. E por que isso? Porque a proteína de peixe é uma proteína extremamente saudável, é uma proteína sem contraindicação e que nós temos espécies que atendem a nossa demanda. Hoje, recentemente, nós verificamos principalmente crianças, jovens, adolescentes, fazendo um consumo muito grande de peixes, principalmente através do Japan Food, ou seja, os restaurantes japoneses. É a porta de entrada dessas pessoas para começar a consumir. Mas esse crescimento de 10%, principalmente, o que é mais importante, é um crescimento sustentável. E ele é sustentável porque a produção que está crescendo 10% ao ano. Ou seja, nós estamos deixando de tirar o peixe do rio, estamos criando ele num sistema fechado, num sistema controlado e fornecendo para o produtor um produto que acaba evitando a retirada do peixe do rio. Agora, nós temos algumas dificuldades, é claro. Esse crescimento foi muito maior do que o crescimento do próprio governo com relação à legislação. Então, nós temos uma dificuldade no Brasil hoje, que é a questão do licenciamento ambiental. É uma questão que, inclusive, a Peixe BR tem atuado
constantemente nos estados no sentido de trazer uma legislação que traga segurança jurídica para o produtor, que traga segurança para o meio ambiente e traga principalmente a certeza para o consumidor de que ele está consumindo um produto que não tem agressão ao meio ambiente, um produto sustentável, um produto com qualidade. Os estados precisam, nesse momento, evoluir bastante na questão do licenciamento ambiental, trazendo maior celeridade a esse processo, para que o produtor, para que o investidor possa ter principalmente acesso a crédito e possa oferecer cada dia mais uma proteína de qualidade a um preço extremamente justo na mesa do consumidor. E nesse aspecto, nós temos um parceiro muito importante que é o SEBRAE. O SEBRAE tem atuado principalmente na área de formação técnica de profissionais, formação técnica de produtores, na parte principalmente de comercialização. Nós temos alguns peixes nativos, especificamente o pirarucu, que é um peixe maravilhoso, criado na região norte, mas pouco conhecido na região sudeste e na região sul. Então, hoje, o trabalho que o SEBRAE faz no sentido de, junto aos chefes, junto ao mercado de food service, apresentando o produto para que um número maior de consumidores tenha acesso a esse tipo de proteína oriunda do peixe. E isso não é somente com relação ao pirarucu, isso tem ocorrido também com relação a outras espécies nativas, como o tambaqui. Então, é um trabalho fundamental o desenvolvimento da atividade. Hoje, no Brasil, nós temos um consumo per capita de peixe oriundo da pesca da ordem de 4 kg habitante ano. Quando o consumo é oriundo da pesca, do cultivo, que é a tilápia e os peixes nativos, esse consumo per capita é da ordem de 3,2 quilos habitante ano. Mas o que mais nos preocupa, nós temos um consumo per capita de peixe oriundo da importação da ordem de 2 quilos habitante ano. Então, nós estamos gastando muito dinheiro para atender a demanda interna. E isso, o SEBRAE tem contribuído no sentido de que os produtores aumentem a sua competitividade, aumentem a sua produtividade e possam a cada dia oferecer um produto de qualidade e nós possamos reduzir as nossas importações. Então, lembrando, nós temos um consumo per capita hoje da ordem de 9,2 quilos habitante ano. Ainda estamos longe das principais proteínas de consumo do Brasil, especificamente frango, bovinos e aves. Mas nós estamos caminhando no sentido de igualar esses consumos. Haja vista que a proteína animal que mais se consome no mundo é pescado. Não é a realidade no Brasil, mas é uma realidade no resto da população mundial. Mais de 60% das exportações mundiais no mundo são exportações de peixes. Então, quando o SEBRAE faz uma política de apoio à atividade do desenvolvimento da piscicultura no Brasil, é uma política que está coerente com o desenvolvimento e com a tendência mundial, que é uma proteína saudável. Nós temos que lembrar também que a maior parte da superfície do planeta Terra é de água. Então, as grandes fazendas para a produção de proteína estão na água, é uma tendência natural. Então, esse é um caminho que a gente segue e é um caminho que não tem mais volta. Cada dia mais, nós verificamos principalmente a classe médica orientando a necessidade do consumo da proteína de peixe, principalmente porque ela é extremamente saudável e não tem restrições, seja crianças, jovens, adultos e principalmente aos nossos idosos, em função da sua composição de aminoácidos, a composição de minerais e principalmente a composição de vitaminas. Esse é um caminho que a gente não tem mais volta. E para onde que a gente segue hoje com relação às perspectivas futuras desse negócio? Nós temos um caminho muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. O maior produtor de peixe do mundo é a China. O ano passado produziu 61 milhões de toneladas de peixe. Nós produzimos o ano passado, segundo os dados da PeixeBR, 640 mil toneladas. Ou seja, nós produzimos aproximadamente 1% do que produz o maior produtor do mundo. Estamos muito aquém do que nós temos condições de produzir. E lembrando, gente, que esses 61 milhões que foram produzidos na China foram produzidos comendo milho e soja que foram cultivados aqui no Brasil. Então, as nossas condições de competitividade e de produção são fantásticas. Eu afirmo para vocês, nos próximos anos, e não serão muitos anos, nós seremos um dos maiores produtores de proteínas
de peixe. Nós iremos atender não só as nossas necessidades internas, como também será uma importante proteína de exportação, contribuindo para a nossa balança comercial. Isso é tendência. E esse é o momento, principalmente aqueles produtores que estão vendo na sua propriedade a necessidade de diversificação. A piscicultura é uma atividade que já não é mais uma atividade de futuro, é uma atividade do presente, porque hoje a gente tem ferramentas para poder projetar para o futuro uma atividade extremamente rentável, uma atividade com sustentabilidade. Quando eu falo uma atividade rentável, eu não estou falando que é simplesmente nós irmos para campo, colocarmos os peixes na água e começar a produzir. Não, nós estamos falando de uma atividade que necessita principalmente de tecnologia. E tecnologia não é só máquinas e equipamentos. Tecnologia principalmente na área de gestão, na área de negócios. O peixe é uma coisa fabulosa, é muito bonito, mas temos que fazer contas. Nós temos que fazer estudos de viabilidade econômica. A necessidade de um plano de negócio extremamente detalhado para que possamos montar o nosso negócio para atender a demanda do consumidor. É ele que é dono, de fato, do nosso negócio. Então, a gente tem que estar focado nele. Por isso, nada mais importante do que sempre termos uma orientação profissional de como montarmos o nosso negócio. Como iniciar, de fato, uma piscicultura. Essa é uma ferramenta fundamental para todos. Agora, eu estou falando aqui da produção, mas não é só a questão da produção. Nós temos toda uma indústria no entorno da piscicultura no Brasil. Nós temos a indústria de equipamentos, nós temos a indústria de ração, nós temos a indústria de medicamentos, nós temos principalmente a indústria de transformação, de processamento, que são os frigoríficos. Aliás, esses são um dos principais parceiros para o desenvolvimento da atividade. E por que eles são importantes? Simples. A nossa legislação atual, e não é tão nova, é o RISPOA, que é a legislação do governo federal, é de 1948, todo produto de origem animal, para chegar à mesa do consumidor, ele tem que passar por uma unidade de fiscalização, seja uma inspeção municipal, que chama-se SIM, seja uma inspeção estadual, que é o CIS e o CIA, ou seja uma inspeção federal, que é o CIF. Isso é fundamental. A nossa cadeia produtiva precisa ter uma profissionalização nesse sentido. Daí que os grandes investimentos que estão acontecendo nesse momento é nesse sentido. E você, produtor, você, consumidor, todos nós precisamos também começar a exigir do produto que nós estamos consumindo a sua qualidade, né? Para que trazemos para casa somente saúde, bem-estar e um produto extremamente saudável, para que não ocorra risco. Esse é um caminho longo que nós ainda temos que percorrer, mas é um caminho que, com a parceria de todos, com a parceria de toda a cadeia produtiva, em especial do SEBRAE, a gente pode construir um futuro bem melhor. E vou dar alguns exemplos para vocês. A região do Paraná, especificamente Toledo e Cascavel, que é uma região com a piscicultura bastante desenvolvida, nós temos somente nessa região 22 frigoríficos. E o estado que mais produz peixes nativos, como o estado de Rondônia, tem apenas 3 frigoríficos. Então a gente vê uma defasagem muito grande com relação à infraestrutura. Mas todos estamos trabalhando nesse sentido. E quando falo todos, somos todos mesmos. É a sociedade organizada, são os governos federal, o governo estadual e os governos municipal. Essa preocupação de fato existe e nós estamos trabalhando e precisamos que todos estejam engajados nesse processo. Não adianta só produzir. Nós temos que produzir, processar com qualidade, comercializar com qualidade para que esse produto chegue ao mercado e traga somente benefícios para o nosso consumidor. Agora, precisamos evoluir muito. Como nós, aqui no Brasil especificamente, nós temos uma tecnologia de produção de bovino, suíno, aves, uma das mais modernas do mundo. Tanto é que a gente produz essas proteínas e consegue competir no mercado internacional, mesmo diante do custo do Brasil. Então, hoje é uma loucura o ambiente que nós vivemos, mas mesmo assim nós temos produtores produzindo aves, produzindo suínos e produzindo bovinos e conseguindo sair desse ambiente hostil e competir no mercado internacional. Precisamos fazer isso com o peixe.
E para isso nós precisamos de ferramentas extremamente modernas. Ferramentas essas que todo mundo tem no bolso. Um exemplo, os smartphones, os telefones hoje que são uma verdadeira ferramenta de multimídia. Nós necessitamos, e é super importante, que tenhamos software de gestão, que tenhamos softwares de manejo, que tenhamos software da qualidade do nosso processo produtivo, que tenhamos softwares que faça toda a rastreabilidade da nossa produção. Isso é essencial, porque é uma ferramenta que no dia a dia a gente pode estar verificando o caminho que estamos percorrendo e fazer todas aquelas alterações que são necessárias para que o nosso sucesso seja alcançado. Para isso também precisamos da ajuda de todos. E o Sebrae, nesse momento, ela é fundamental porque já tem uma expertise muito grande em outros setores da economia, seja do agronegócio, seja da área de serviço, indústria, no desenvolvimento ou no apoio ao desenvolvimento de ferramentas como essa, o que traga maior competitividade. E essa é a palavra mágica que nós estamos trabalhando hoje. Nós temos, com relação aos principais países produtores, especificamente China, Vietnã, Taiwan, Tailândia, que são dos grandes produtores, o Egito. Vejam vocês, o Egito produz 2 vezes mais peixe de cultivo do que o Brasil. Então, esses países têm uma ferramenta de competitividade que nós estamos começando a trabalhar. Isso são feitos com pequenos detalhes, desde o momento da escolha de um alevino, que é a nossa semente, que nós colocamos na água para produzir, que seja sanitariamente saudável, geneticamente bem desenvolvida e que tenha um bom transporte, receba uma boa alimentação, tenha um bom manejo, todo um processo de sistema de criação, de controle de qualidade de água e também um serviço e uma qualidade no momento da saída desse peixe da água, que vá com qualidade para o frigorífico, para que produza um produto de qualidade, chegue à mesa do consumidor, mais uma vez o consumidor que é o dono do nosso negócio, um produto de qualidade. Tecnologia se aplica nos pequenos detalhes e nós precisamos desses pequenos detalhes para ganhar competitividade nesse negócio. Algumas pessoas falam que o peixe é caro. Algumas praças são caros e alguns tipos de peixe, alguns tipos de cortes são caros. Mas hoje a região Nordeste, que é uma das regiões, alguns estados que têm o menor IDH do Brasil, são um dos grandes consumidores de peixe, principalmente de tilápia, porque o produtor hoje já consegue oferecer esse produto na mesa do consumidor, competindo com frango e competindo com suíno. Isso é realidade, isso está acontecendo nesse momento e nós estamos trabalhando para que isso chegue à mesa de todo consumidor, um produto que seja justo no seu preço e que tenha uma qualidade excepcional e que cada dia mais a nossa população cresça, se desenvolva consumindo um alimento de qualidade e principalmente um alimento sustentável. Piscicultura é sustentabilidade. Se nós queremos proteger os nossos rios, os nossos mares, é só consumir um peixe de cultivo. A todos aqueles que estão vendo esse vídeo, mandem suas perguntas que na próxima sexta-feira estaremos mandando a resposta para vocês em outro vídeo. Até lá!